Agora eu quero falar de uma situação que chamou muita atenção hoje. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, abandonou uma audiência no Senado depois de um intenso bate-boca com senadores sobre a pavimentação da BR-319, rodovia que liga Manaus a Porto Velho. Vamos então falar com a Andrea Nelli, porque durante a sessão ela foi acusada de obstruir o desenvolvimento da região, não só por isso, mas para as outras questões também relacionadas ao IBAMA e à região norte do país. Andrea Nelli, conta essa história para a gente. Sim, Evandro, muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. A ministra Marina Silva participou agora há pouco, mais cedo aqui no Senado, da Comissão de Infraestrutura, que é presidida pelo senador Marcos Rogério, que é um dos expoentes da oposição ao governo Lula. Mas toda a confusão envolvendo a ministra teve início, na verdade, e curiosamente, com um bate-boca entre ela e um senador que é considerado aliado do governo Lula, que é o senador Omar Aziz. Omar Aziz acabou acusando Marina Silva de travar o desenvolvimento do país, também de usar dados falsos para impedir obras que, segundo ele, devem promover o desenvolvimento do Brasil e, em seguida, disse que Marina Silva não tinha ética. Logo depois, então, Marina Silva começou a reagir e aí se instalou toda uma confusão na Comissão de Infraestrutura. Marina Silva acabou batendo boca também com o presidente da comissão, o senador Marcos Rogério, também com o senador Plínio Valério, que dias atrás a gente relembra ainda que disse que era difícil ficar cerca de 6 horas ouvindo Marina Silva e sem ter a vontade de enforcá-la. Marina Silva até respondeu essa questão, chamou o senador de psicopata e a partir de então houve essa confusão generalizada que a gente confere um trecho agora. Ministra, depois faça uma reunião lá da equipe do governo e faça esse debate. Vamos seguir a pauta da comissão. Senador Chico Rodrigues. É um governo de frente. Senador Chico Rodrigues. Ditadura que o senhor não se importou com ela. Senador Chico Rodrigues. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor presidente. Eu gostaria que eu fosse. Eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente. Vossa Excelência. Não venha me chamar. Não venha. Ministro de Estado. Que desrespeito é esse com a ministra? Não, Vossa Excelência está me chamando. Absurdo. Vossa Excelência está atribuindo a esse presidente como sexista. Não sou sexista. Absurdo. Foi logo depois, então, dessa expressão "ponha-se no seu lugar", utilizada pelo senador Marcos Rogério, que houve, então, a revolta da ministra Marina Silva. Minutos depois desse trecho que a gente assistiu, ela se levantou e deixou a Comissão de Infraestrutura depois de aproximadamente 4 horas de participação. Esse abandono dela da comissão teve o apoio, inclusive, de parlamentares aliados ao governo, parlamentares petistas, como, por exemplo, do senador Rogério Carvalho, que apoiou, então, que a ministra deixasse a sala de comissões aqui no Senado. Na saída, ela disse ainda que estava saindo porque não era submissa, as mesmas declarações que ela acabou dando, então, quando estava na sala de comissões, e não deu nenhuma afirmação a respeito de uma possível volta dela para terminar de debater os assuntos aos quais ela foi, então, convidada. E, inclusive, o senador Marcos Rogério ameaçou convocar a ministra para que ela seja obrigada, então, a voltar aqui para o Senado. E antes da gente encerrar esse relato, então, né, Evandro, você que está assistindo aqui ao 3 em 1 da Jovem Pan, logo depois houve uma enxurrada de manifestações de apoio, de solidariedade à Marina Silva, principalmente essas mensagens vindas de ministras, mulheres do governo Lula. Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos, também Márcia Lopes, ministra das Mulheres, Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais. A primeira-dama Janja também se solidarizou, dizendo que Marina Silva não iria se curvar diante dos ataques e, de acordo com a assessoria da própria Marina Silva, houve
agora há pouco, manifestação também do presidente Lula, que telefonou a ela dizendo que se solidariza com todas as questões sofridas aqui no Senado e disse também ter se sentido muito mal com o tratamento que ela recebeu aqui no Legislativo. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Um ótimo trabalho para você. Já temos comentários ali, ó. Felipe Andrade, eu acho que Marina fez bem em não aceitar ataques injustos. Fábio Piperno, houve duas situações. Teve essa situação envolvendo o Marcos Rogério, que estava bem ao lado da ministra Marina Silva, e teve um outro bate-boca envolvendo o Plínio Valério, do PSDB, que lá atrás mencionou que, nossa, deve ser insuportável ficar durante 6 horas com a ministra Marina Silva, dá vontade de enforcar. Dessa vez, ele fala o seguinte, que ele estava separando ali a ministra mulher, a mulher e a ministra, vamos dizer assim, Marina Silva mulher e Marina Silva ministra, que ele respeitava a Marina Silva mulher, mas que a ministra não era digna de respeito. Marina Silva, então, devolve, falando que Marina Silva mulher e ministra são a mesma pessoa e que ele deveria pedir desculpas a ela, inclusive pelo outro ataque que fez meses atrás. E ele disse que não se desculparia. Foi aí que a ministra Marina Silva resolveu deixar aquela sessão depois de toda essa confusão. Fábio Piperno, como é que você avalia toda essa situação envolvendo Marina Silva e os parlamentares que estavam ao redor dela? Bom, primeiro que não deve ser muito agradável para a ministra ter que debater com alguém que queria enforcar, né? Pelo menos, enfim, manifestou essa ideia, né, de uma forma bastante explícita. Segundo, acho que o senador Marcos Valério, na primeira intervenção, também foi deselegante. Agora, extremamente deselegante. Eu duvido que ele faria isso se, por exemplo, em vez de Marina Silva, tivesse ao seu lado o ministro Rui Costa, por exemplo. Eu tenho a impressão que o comportamento, a atitude não teria sido a mesma. Em relação a essa história da pavimentação da BR-345, isso é um vexame para o Estado brasileiro, isso é um vexame para o país, porque essa estrada existe há mais de 40 anos, que fazia parte lá da Transamazônica e tal, de vez em quando tem um pedaço lá comido pelo mato e tudo mais, e ela é a única via, né, que liga essas duas capitais, Manaus e Porto Velho. Muito bem, qual é o temor dos ambientalistas contrários à pavimentação? É que uma vez pavimentada vai aumentar demais o tráfego e poderia colocar em risco, por exemplo, reservas indígenas que estão ali do lado e tal, e então a estrada não deveria receber essa pavimentação. Obviamente, quem mora em Manaus, quem mora em Porto Velho, pensa de uma outra forma, porque eles entendem que aquilo seria uma via muito favorável ao desenvolvimento regional. Mas aí tem um outro fator... É que isso, de certa forma, encurrala essas pessoas, né? Políticas diferentes em momentos diferentes, né? Então, você vai lá e leva o desenvolvimento, aí você abre uma estrada. Aí depois você não recapeia mais essa estrada para que essas pessoas não possam usar a estrada que estaria à disposição delas. Também é exigir demais que essa população que quer, sim, ir de um lugar para o outro, não reclame. Sem dúvida, poderiam estar discutindo só isso, mas não essas questões de sexismo, essas grosserias que foram lançadas agora. Há um outro fator que é fundamental e provavelmente seria mais bem discutido não fosse essa interrupção dessa forma abrupta. É o fator Lula. O presidente da República gostaria de pavimentar. Já manifestou isso, inclusive. Tem razão, prometeu isso, inclusive. Exatamente, ele prometeu isso, o que desagrada parte do seu próprio governo, parte da sua base. Mas o presidente topa comprar essa briga, diferente, aliás, dos demais, que não tomaram... Veja, nós estamos falando em um problema que existe há mais de 40 anos, e alguém vai ter que resolver isso algum dia. Mas, o Piperno, o que você acha, então, que a ministra deveria ter feito? Mandado liga lá para o presidente, então, fala lá com ele. Eu acho, Evandro, que provavelmente ela ela estava manifestando a contrariedade dela em relação a esse projeto. Mas uma coisa é a ministra se manifestar contra isso. A outra é essa enxurrada de grosserias. E isso atrapalha o debate, óbvio, né? Zé Maria Trindade, quero ouvir tua análise sobre essa sessão e a maneira como Marina Silva e também os parlamentares se comportaram. Olha, o governo está dividido nesse tema. Não tem como unir as duas pontas. O governo está dividido quando se trata do meio ambiente. Marina Silva se transformou numa espécie de ministra que não pode ser demitida para o bem da imagem do governo do presidente Lula. Foi a grande promessa internacional dela de colocar uma Greta Marina aqui no ministério, aqui na esplanada dos ministérios.
está sendo um entrave e um dificultador do governo para a COP. Porque a Marina chega lá como estrela da COP. A COP já tem a conclusão formada e será apenas uma realização de debates, né? E a Marina é essa estrela, ela tem que fazer esse tipo de trabalho. Marina é odiada, ela é deputada, licenciada, eleita por São Paulo, pelo Rede Sustentabilidade. Aliás, o partido vai ainda se reunir e decidir de que forma mostrar aí essa solidariedade à ministra deles na esplanada dos ministérios, né? E ela tem sido um dificultador nesta união, em todas as propostas. É uma área muito difícil, por ser polêmica. Nem todos têm a verdade. Eu não consigo ver uma verdade absoluta em nenhum dos lados, porque é preciso, sim, conservar o meio ambiente. É preciso, sim, conservar a nossa moradia, que é o planeta Terra, mas é preciso desenvolver. Como negar a existência de uma região que tem uma tradição, tem uma tradição de florestas e tal, se desenvolver? Não é nem indústrias, uma estrada, uma ligação é questionada. A Marina, que é odiada pelo grupo ligado ao MS, ligada à bancada a FPA, a Frente Parlamentar da Agricultura, né? Ela é detestada até por pessoas da esquerda, porque acho que atravessa o debate sobre meio ambiente, né? E ela chegou nessa comissão e encontrou a bancada do Norte. O pessoal do Amapá, de Roraima, Rondônia, Manaus, que é o caso do senador lá, Plínio Valério, é revoltadíssimo com essa situação. Eles me dizem o seguinte: 80% do território é de floresta, que é preservação ambiental, ou área indígena. Então, um governador é eleito para falar ali para 20%, mas espera aí, e os moradores da região? Eles valem menos, por exemplo, do que um animal? Os dois têm que ser preservados. Lembra que, olha, o morador do Amapá, o morador do estado do Amazonas, eles têm que existir, eles têm que progredir. Não se pode fechar aquilo ali e transformar aquilo num museu vivo e condenar os habitantes de lá a uma miséria permanente. É esta revolta, é isso que foi chocado ali nessa comissão. E a Marina foi tratada daquele jeito, não por ser mulher, mas por ser Marina. É isso, essa é a realidade. Fosse o contrário ali, um homem batendo na mão lá da presidente, se fosse uma presidente da comissão, ela batendo na mão lá, a repercussão é uma agressão, teria sido agressão. Então, assim, eu acho que a mulher tem que ser respeitada. Existe, sim, preconceito. Quando a mulher fala, ela é prestada, a atenção nela é menor. Existem lá demonstrações claras, técnicas, de que a mulher é muito mais interrompida quando fala no Congresso Nacional do que os homens. Mas, neste caso aí, não é por ser mulher, é por ser Marina. Fala, Segré. Gostei. Muito bom o que falou, Zé Maria. Eu acho que o progressismo, os partidos de esquerda deveriam tomar uma determinação. Se defende a igualdade de gênero é igualdade de homem e mulher. Depois não serve de falar que alguém foi agredida verbalmente por ser mulher. Se tem igualdade, tem igualdade. Se o homem é agredido, poderá agredir. E não defendo agressão, em nenhum caso. Da mesma forma, ou seja, a fala de um homem deve ser equiparada com a mulher. Então, se estamos falando de igualdade de gênero, não deveríamos nos ficar assombrados, ficar assustados com uma fala forte de alguém que possa ser homem ou mulher, é independente. Eu fiquei com vontade de saber da ministra, por exemplo, por que foi desmatada uma estrada para falar sobre ser contra o desmatamento, que é uma estrada que liga até a cidade que vai ser realizada a COP30. Teria adorado saber por que o governo devia cancelar um contrato para a compra de água mineral pagando 660% além do valor que estava previsto. Se a pessoa que organiza a COP30 vai no supermercado, pagava 660 vezes menos do que estava no contrato. Ainda bem, foi cancelado. Eu adoraria saber por que defendem o desmatamento quando teve uma desflorestação gigantesca nos últimos anos, que tem a ver com a gestão de Marina. Defender a desflorestação e falar do meio ambiente, mas chega todo mundo de avião que consome combustível fóssil. Então é uma incongruência só. E por último, que alguém peça explicações de por que foi contratada uma organização internacional pagando 478 milhões de reais para organizar um evento aqui no Brasil.
Fala, Gani. Olha, perfeita a fala do Zé, então acho que ele disse tudo em relação se houve ou não sexismo, ele fez uma leitura absolutamente Agora, correta. a gente precisa chamar atenção em relação à fala do Plínio Valério anterior. Ele falar que se ficar 6 horas com a ministra dá vontade de enforcar... Isso é ruim. Muita grosseria. Aí não tem como. Mas né? isso é uma educação independente dos não, mas porque aí você também está fazendo uma relação com maneiras como muitas mulheres brasileiras são mortas hoje aqui no país, em casos de feminicídio, enforcadas. Então, neste caso, sim, o parlamentar também errou. Muito. Neste caso, sim, o parlamentar também deveria pedir desculpas a Marina Silva. E aí nós não estamos agora colocando aqui no debate as outras questões envolvendo o debate ambiental, aquilo que ela defende e que o governo Lula defende do lado oposto. Mas neste caso específico do deputado Plínio Valério, sim, houve ali ele de fato ultrapassou uma linha de respeito, seja a Marina mulher ou a Marina ministra, independentemente de quem é ela. Evandro, olha só, e eu acho que isso representa a briga dentro do próprio governo. Você tem uma ala que evidentemente quer avançar com estrada, com exploração de petróleo, porque isso traz desenvolvimento econômico, e existe uma outra ala, que é uma ala ambientalista, mas um ambientalismo mais radical, que não se sustenta na realidade. É aquele ambientalismo que quer, por exemplo, acabar com a queima de combustíveis fósseis da noite para o dia no mundo. Isso inviabiliza o mundo, as pessoas morreriam de fome da noite para o dia. Então eu vejo que setores da esquerda, Evandro, precisam resolver uma equação na cabeça deles, que é o seguinte: vocês querem redução de pobreza, ok? E, ao mesmo tempo, vocês querem toda essa preservação ambiental e, muitas vezes, esses objetivos são antagônicos.